por estarem aqui na nossa aula, tá certo? Hoje, tá dando continuidade à nossa disciplina, né, de citologia e embriologia, o que é que nós vamos estudar hoje, tá? E finalizando também, né, gente, as aulas da semana, né, da sexta-feira, nossa primeira semana, uma semana de muitos desafios, né, muitos desafios para a gente, uma semana em que a gente teve a oportunidade de usar essas novas ferramentas, tá certo? A gente sabe que nem todo mundo está tendo acesso, nem todo mundo está conseguindo usar as ferramentas, mas aí para isso, né, a gente pode ver uma outra alternativa, como gravar as aulas, né, como eu estou fazendo hoje, gravar as aulas para a gente ver se depois essas pessoas assistem, tá? Mas assim, gente, o maior número de pessoas assistindo às aulas é o interessante, né? Também porque tem a presença de vocês, que a gente tem que passar para a coordenação, tá certo? Então, assim, fico muito feliz se todos puderem entrar, tá bom? Vamos lá, gente, então vamos começar. Olha só, ontem, né, na nossa aula de citologia, o que foi que nós estudamos? Ontem eu concluí uma primeira partezinha de membrana plasmática, né, então eu falei um pouquinho sobre as propriedades da membrana plasmática. Falei em primeiro lugar, né, dei uma revisada, né, em tudo que é membrana plasmática, aquela parte introdutória, e ontem a gente deu uma adiantada boa. Por quê? Porque ontem falamos um pouquinho sobre as faces da membrana plasmática, face E e face P, né, falei um pouco para vocês sobre essas propriedades da membrana plasmática, né, a membrana plasmática ela tem umas propriedades que são de grande relevância, né, como a gente viu ontem, a questão de baixa tensão superficial, a questão dela permitir apenas que alguns elétrons entrem, né, apenas alguns íons eles entrem, certo? A questão que nós vimos ontem também, a característica que a membrana plasmática tem, né, ela apresenta uma alta resistência, certo? Ela apresenta-se com alta resistência, tá certo, gente? A membrana plasmática. Então, nós vimos algumas dessas características, vimos algumas dessas funções, né, bem relevantes em relação a ela, tá? Outra questão também que a gente viu da membrana plasmática, que a membrana plasmática, certo, ela que possibilita, né, essa entrada e essa saída de substâncias, como a gente viu, né, a seletividade, a permeabilidade seletiva, que é uma propriedade da membrana, né, e além de ser uma propriedade da membrana, ela vai ser a grande explicação que a gente vai ter agora em relação a esse transporte. Então, uma das grandes características dela, essa permeabilidade seletiva, certo? Ela é interessante por quê? Porque ela vai possibilitar que algumas substâncias entrem e outras saiam do nosso, tá certo? Das nossas células. Vou mostrar para vocês, tá bom? Só rapidinho. Ontem, tá? Eu falei o quê? Em relação a essa permeabilidade seletiva. Eu disse que a membrana plasmática, tá certo, gente? Ela vai permitir que algumas substâncias entrem e outras não. E aí foi comparado, né, essa imagem simples, foi comparado a uma grande rede. Então, existe uma grande rede, tá certo? E aí as moléculas são essas bolas. E elas conseguem adentrar, certo? E outras não conseguem passar por essa rede. Dessa mesma forma ocorre com a membrana plasmática das nossas células, ok? E aí, gente, ontem eu falei, né, sobre esse transporte, que é a capacidade dessa entrada, e para iniciar a nossa aula, eu fiz uma rápida colocação, falei sobre solventes e soluto, a diferença de solvente e soluto. Solvente, né, é tudo aquilo, todo o líquido dispersante, eu até falei que o maior solvente que nós temos, o solvente universal, é a água, e o soluto é o que se dispersa, é a partícula dissolvida, o que você coloca ali naquele dispersante, tá bom? Então, gente, o que é que acontece? Nesse sentido, certo? Deixa eu passar aqui para vocês. Nesse sentido, né? Então, nós ontem vimos que existe, certo? A partir do momento em que você coloca o soluto dentro do solvente, então você vai ter uma solução. Então, a solução nada mais é do que o soluto com o solvente, certo? O soluto dissolvido no solvente. E com base nisso, nós temos 3 tipos de solução. Solução isotônica, solução hipertônica e solução hipotônica. 3 tipos de solução. Uma solução
solução isotônica é aquela em que, tá certo? As duas soluções, elas vão ter a mesma quantidade de partículas, então elas vão estar em equilíbrio. Uma solução hipotônica é aquela solução que ela tem pouco soluto e mais solvente, certo? E uma solução hipertônica, ela tem muito soluto e pouco solvente, tá? Então, aí, só para a gente relembrar o que a gente viu ontem e dar continuidade, certo? Tá, então eu trouxe esse quadro, soluções isotônicas, vejam o quadro, soluto, solvente, solução hipertônica, soluto mais do que solvente, solução hipotônica, soluto menos do que solvente, certo? Então, gente, com base nisso, nossa aula vai começar aqui, tá? Depois dessa revisãozinha rápida, então o que é que nós vamos ver hoje? Hoje, né, nós vamos ver a questão do transporte de substâncias através da membrana. E eu falei para vocês que esse transporte de substância, ele pode ser de 3 tipos, transporte ativo, transporte passivo e endocitose e exocitose, né? O que é o transporte ativo, o que é o transporte passivo? Ontem nós falamos sobre o transporte passivo, e eu falei para vocês que o transporte passivo é aquele no qual não há, tá certo? Não há gasto de energia. Quando eu falo gasto de energia, um gasto de energia externo, tá? Não há, por exemplo, o ATP, né? Nesse caso, gente, esse transporte passivo, ele não tem gasto de energia, tá? E ocorrerá sempre o deslocamento de onde? De um local onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Então, sempre vai ser de um local onde tem uma maior concentração para o local onde tem uma menor concentração. Para quê, Patrícia? Você pode perguntar isso, por que não é o contrário? Porque o transporte passivo, gente, ele vai ser um transporte, no caso, que ele vai ser a favor do gradiente, então ele vai permitir essa isotonia, certo? Ele vai permitir esse equilíbrio, tá, da solução, certo? Então, no caso, o deslocamento vai ser de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, e não há gasto de energia. Com base nisso, o transporte passivo, ele pode ser 3, quais são? Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Ontem eu falei para vocês sobre a difusão, né, simples, que na verdade a gente falou de difusão simples e difusão facilitada, né, mas aí o que acontece de interessante da difusão simples? A difusão simples, ela vai ser a passagem de soluto, ou seja, a passagem de partículas, de substâncias do meio onde está mais concentrado para um meio onde está menos concentrado, tá certo? E aí, gente, ontem eu até, dando uma olhadazinha nos slides, né, eu até quis dar uma modificada. Em que sentido? Eu dei uma acrescentadazinha, vocês podem ver que eu acho que no material de vocês não tinha essa questão da corrente sanguínea, certo? Então, o que é que acontece? Ontem eu dei uma acrescentadazinha nesse slide para ficar mais didático e para ficar melhor para vocês entenderem quanto essa questão para a gente trazer um pouquinho para a nossa realidade, para a nossa área de saúde, certo? Então, o que é que acontece? A difusão simples, como eu falei para vocês, é a passagem de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Foi isso que eu falei. E aí, o que é que acontece, gente? Um grande exemplo no nosso organismo de difusão simples, eu falei ontem que é hematose, né, que eu expliquei para vocês o que é hematose. E aí eu trouxe um outro exemplo também que é bem fácil, que é a questão da nicotina. A nicotina, tá certo? Principalmente na corrente sanguínea do não fumante. Vamos imaginar uma pessoa que fuma e uma pessoa que não fuma. Então, a pessoa que fuma, ela tem uma maior concentração dessa nicotina na sua corrente sanguínea. Concordam? Tá? Se a pessoa é fumante. Se a pessoa é não fumante, então ela não tem essa concentração, ela tem uma menor concentração da nicotina. Então, a partir do momento em que, como a gente chama, né, o fumante ativo e o fumante passivo. Então, a partir do momento em que o fumante passivo, tá certo? Aquela pessoa que está ali, né, inalando, né, da fumaça, né, do cigarro. Então, o que é que acontece? Aquela pessoa, como fora do ambiente, tem uma maior concentração dessa nicotina, então vai acabar passando de onde está mais concentrado, que é fora, para onde está menos concentrado, que é dentro da corrente sanguínea dessa pessoa, certo? Entenderam? Então, o que é que acontece? A pessoa que não fuma, certo? O não fumante, né, o fumante passivo, por isso que essas pessoas, elas estão mais propícias, muitas vezes, a ter doenças respiratórias. Nossa, fulaninho teve um problema
respiratório, né? Mas ele nunca fumou. Mas se ele conviveu com pessoas que fumou, ela conseguiu, tá certo, inalar essa fumaça. Então, o que acontece? A nicotina fora, ela tá mais concentrada. E aí ela acaba passando para a corrente sanguínea do paciente, né? Que está, no caso, menos concentrado, tá bom? Então, quando se fala em difusão simples, certo? A difusão simples é de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Ó, aí eu mostrei essa imagem, né? E eu falei da hematose. A hematose, ela vai ser justamente o quê? A hematose é essa troca de gases no pulmão, né? E eu mostrei para vocês que lá nos alvéolos, ontem eu expliquei isso para vocês, lá nos alvéolos a gente tem o quê? Lá nos alvéolos a gente tem mais oxigênio, né? Só um minutinho, surgiu alguma dúvida? Tá. Então, lá nos alvéolos, professora, você falou que o gasto ou não da energia do transporte pode repetir. Ah, posso sim, Gunnar, posso sim. Na verdade, quando a gente fala em transporte passivo, é aquele transporte mais calmo, aquele transporte mais tranquilo. Nesse transporte, não há gasto de energia. Quando eu falo gasto de energia, é gasto de energia de ATP, que a gente vai estudar lá na frente, tá certo? Na verdade, o gasto de energia que tem é as moléculas que a própria energia delas, né, que elas estão ali em constante interação, então batem uma na outra, tá certo? Então, isso seria esse tipo de energia, mas não tem uma energia externa, tá? Não tem gasto de energia, não tem, por exemplo, o ATP, tá certo? Que no caso, ele iria movimentar, ele iria produzir energia, fornecer energia, certo, para que essas moléculas se movimentassem. Então, isso não existe no transporte passivo. Isso vai existir no transporte ativo, como a gente vai ver daqui a pouco. Beleza, Gunnar? Então, gasto de energia não tem no transporte passivo. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês bem direitinho quando é que vai ocorrer, certo? Então, o que é que acontece? Quando a gente fala nessa hematose, nessa troca de gases nos pulmões, tá certo? Essa troca de gases dos pulmões, ela vai ocorrer por quê? Porque lá nos alvéolos, a gente vai ter a maior quantidade de oxigênio, ó. Quando eu inspiro, então vai entrar oxigênio. Então, esse oxigênio vai. Então, quando chegar lá nos alvéolos, eu vou ter muito oxigênio. E aí, esse oxigênio, ele vai passar para as minhas células, porque as minhas células, elas vão vir do meu corpo ricas em gás carbônico. Então, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer essa troca. Olha nessa imagem, eu tenho muito oxigênio aqui dentro, certo? E aí, quando as minhas células vierem, elas vão vir ricas em gás carbônico. Então, vai acontecer o quê? Vai ter uma troca. O oxigênio que está mais concentrado aqui dentro dos alvéolos, tá? Ele vai passar para as células, tá? E as células que vão vir ricas em gás carbônico vão entrar nos alvéolos. Por isso que a gente, quando inspira e a gente expira, a gente libera o gás carbônico, tá? A gente, então, sempre vai passar de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Professora, eu não entendi muito essa questão de hematose. Na verdade, a gente vai entender tudo isso, ontem eu expliquei, né, mais detalhadamente, mas hoje, repetindo, na verdade, a gente vai estudar hematose em anatomia, em fisiologia, lá em biofísica, tá? A gente vai estudar essa questão da hematose. Eu só adianto um pouquinho para vocês, só para que vocês entendam como esses processos, né, de difusão simples, difusão facilitada, eles ocorrem no nosso corpo, para que a gente não entenda não ache que isso é só uma coisa distante, né, são só conceitos distantes, mas que não tem nada a ver com o nosso sistema biológico, e não, tudo isso que a gente explica tem um nexo no nosso organismo, no nosso corpo, certo? Então, gente, tranquilo por enquanto, difusão, transporte passivo é aquele tranquilo, que não precisa, tá certo? Não tem gasto de energia, passa do mais concentrado para o menos concentrado. Primeiro exemplo, primeira classificação de transporte passivo, difusão simples, passa do meio mais concentrado para o menos concentrado. Exemplo, como eu falei hoje, a nicotina do nosso organismo, tá? No organismo de uma pessoa não fumante, a questão da hematose, como eu expliquei ontem. Beleza? Aí agora, a segunda classificação do transporte passivo, certo? É o que a gente chama de difusão facilitada, o que eu falei ontem. O que é essa difusão facilitada? Difusão facilitada, gente, ela vai ocorrer de que forma? Algumas substâncias, elas precisam, para entrar na célula, elas precisam de proteínas, elas precisam de alguém que vai ajudar. Tá? Por isso que é facilitada, elas precisam de algo, de alguém que vai facilitar. Quem é esse algo? Quem é esse alguém? São proteínas,
tá? Então, existem proteínas chamadas de permeases, ou proteínas facilitadoras, proteínas carreadoras, certo? E essas proteínas, elas vão ter a grande função de facilitar a entrada de moléculas do meio extracelular para o meio intracelular. Beleza, gente? Então, quando se fala nessas proteínas carreadoras, certo? São devido às numerosas substâncias que penetram na célula, tá certo? Por alguém que vai facilitar, por proteínas facilitadoras, tá certo? E aí, o que acontece? Na difusão, certo, passiva, certo, nesse tipo de difusão facilitada, tá, difusão passiva, difusão facilitada, ela vai permitir a entrada de quê? Vai permitir a entrada da glicose, de vitaminas, tá certo, alguns tipos de aminoácidos, algumas medicações, certo, gente, elas podem, no caso, passar por esse processo. Beleza, expliquei isso ontem, aí mostrei para vocês, né, essa imagem, eu falei para vocês que existe o efeitozinho dela pegar lá fora a molécula e trazer para dentro da célula, tá certo? Isso aqui é a representação da difusão facilitada. Aqui também, tá, gente? Ó, a molécula vem, adentra em um ponto de fixação da proteína, e aí a proteína, ó, joga para dentro da célula. Vem, tá? Ou a molécula transportadora vem, adentra na proteína, aí um ponto da proteína, um ponto de fixação, e depois ela é jogada, é liberada para dentro da célula. Beleza? Tranquilo? Ok, gente, então vamos lá. A partir de agora, né, que é um assunto novo, né, já que eu dei uma revisãozinha rápida, a partir de agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a terceira classificação do transporte passivo, que é a osmose. O que é essa osmose, professor? A osmose, gente, nada mais é do que a passagem, a entrada de água, tá? Então, o que acontece? A membrana celular, né, a membrana plasmática, a membrana de todas as células, elas são bastante permeáveis à água. São muito permeáveis, tá certo? Ou seja, elas permitem a entrada e a saída de água com facilidade. O que acontece, certo? Na verdade, a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente coloca, por exemplo, certo, a célula, certo? Quando a gente coloca uma célula numa solução, por exemplo, hipotônica, o que é uma solução hipotônica? Lembrem daqueles conceitozinhos que eu dei ontem, né, e revisei agora de manhã, porque esses conceitos é que são importantes, por exemplo, hipotônica, isotônica, hipertônica, para que a gente entenda isso. Vamos repetir? O que é uma solução isotônica? É aquela em que há um equilíbrio da quantidade de soluto e de solvente. Então, elas estão em isotonia. O que é uma solução hipotônica? Hipotônica, ela tem pouco soluto e muito solvente, tá? Muita água, por exemplo, e pouco soluto. E uma solução hipertônica, ela tem muito soluto e tem pouco solvente, tá certo? Então, vamos entender. Então, eu pego uma célula animal, né, por exemplo, e coloco em uma solução hipotônica. Olha o que eu coloquei no slide. Colocadas em uma solução hipotônica, as células aumentam o volume devido à penetração de água. O que acontece? Pois a água passa de onde está mais concentrada para onde está menos concentrada. Então, o que acontece? Tipo, olha só. O que vai acontecer, melhor dizendo, né, em uma célula hipotônica? Então, quando eu pego uma célula, tá certo, e coloco ela em uma solução hipotônica, ou seja, uma solução que tem pouco soluto, mas tem muito solvente, tem muita água, então, gente, a tendência vai ser ela de volume. Por quê? Eu coloquei a célula lá, e nesse local tem pouco soluto, mas tem muita água, então a água vai passar de onde está mais concentrada para onde está menos concentrada, que é dentro da célula. Então, a gente vai ter um aumento muito grande de água. Então, se esse aumento for muito concentrado, ou se o aumento do volume for acentuado, melhor dizendo, desculpa, então vai ocorrer o quê? A membrana plasmática ela vai se romper, porque vai encher bastante de água, ela vai ficar muito grande, né, o conteúdo, no caso da célula, vai ficar muito grande, e vai ocorrer o que a gente chama de lise celular. O que é lise? Quebra, tá certo? A célula não vai resistir. Então, repetindo, quando a gente coloca uma solução, tá, no meio hipotônico, professora, o que é um meio hipotônico? O meio hipotônico é aquele meio em que tem pouco soluto, mas tem muito solvente, tem muita água. Então, eu vou lá, ó, e coloco a célula. Quando eu coloco a célula nesse meio hipotônico, então vai entrar muita água, porque tem muita água fora, mas dentro tem pouco. Então, vai passar de um meio mais concentrado para um menos concentrado. Então, qual é a tendência da célula? Aumentar de volume.
tá bom? E ocorrer a lise celular, certo? Isso quando eu coloco uma solução hipotônica. Inversamente, se eu coloco ela em uma solução hipertônica, então, o que é que vai acontecer? Quando eu coloco uma solução hipertônica, tem muito soluto e pouca água. Então, minha gente, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer a saída de água. A célula, aquela água que tem na célula, ela vai sair, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? A célula, ela vai perder água, tá bom? Nesse caso, então, a célula, se eu colocar uma solução hipertônica, ela vai murchar, tá bom? Ela vai ficar bem menor, porque ela vai perder água. E se eu coloco, professora, em uma solução isotônica, nada vai ocorrer. Se eu coloco uma solução isotônica, o volume e a forma das células, eles não se alteram. Olha essa imagem que eu coloquei aqui, eu trouxe várias imagens para que a gente possa memorizar, tá, gente? Deixa eu dar só uma olhadazinha aqui. Isso, eu trouxe várias imagens, tá? Aumentei até nossos slides ontem nessa parte para que a gente entenda. Olha só, gente, olha uma solução isotônica, tá? Se eu coloco uma célula, ai, gente, já falta 10 minutos, credo. A gente volta, tá, gente, para dar mais 40 minutos, tá certo? Bem rapidinho. Então, gente, se eu coloco, tá certo, numa solução isotônica, olha como a célula animal fica. Ela fica normal, ela fica constante, ela não vai alterar. Se eu coloco uma solução isotônica. Se eu coloco em uma solução hipotônica, então vai entrar muita água. Então, se entra muita água, então a célula vai aumentar de volume, certo? Então, se ela aumenta de volume, ela pode ocorrer a lise celular. E se eu coloco numa solução hipertônica, a água vai sair da célula, então a célula ela vai ficar mais murchinha, certo? Aí, olha só, aí, e a osmose, professor, em células animais? Então, o que é que acontece? Pelo fato, justamente, da nossa célula animal, né? Lembra que eu falei para vocês na nossa primeira aula? Nossa célula animal, ela apresenta membrana plasmática, citoplasma e núcleo, diferente da célula vegetal, né, Júlia? A célula vegetal, ela tem membrana plasmática, citoplasma, núcleo, mas ela tem revestindo, fora dessa membrana plasmática, a gente tem o que a gente chama de parede celular, tá? Então, pelo fato da nossa célula, tá, animais, elas não possuírem parede celular, porque essa parede celular, ela dava um reforço maior. Essa parede celular, ela iria permitir que a célula, ela ficasse mais protegida. Então, como a nossa célula animal, ela não tem essa parede celular, por ela não possuir a parede celular, então, o que é que acontece? Ela não suporta essa entrada e saída de água, tá? Assim, tá certo? Vamos dar um exemplo. Quando a gente coloca as hemácias, né, que é o grande exemplo que a literatura traz em relação às células animais. Então, por exemplo, quando a gente coloca as hemácias nas soluções, tá certo? Por exemplo, em água destilada, tá bom? O ganho de água intenso faz com que a célula se rompa, tá? A célula, ela vai sofrer uma lise, ela vai sofrer uma hemólise, tá? Ou seja, o que é hemólise? Lise é quebra, de uma célula sanguínea, né, hemosangue, então célula sanguínea, então é a quebra da célula sanguínea, é isso que a gente chama de hemólise, tá bom, gente, tranquilo? Então, é isso que eu estou falando, essa questão de osmose em células animais. Aí, gente, ó, eu trouxe um outro exemplo aqui, para falar para vocês, foi até o que eu falei ontem, né, a gente estava discutindo, né, Lorena, você lembra que eu falei ontem que em condições normais, tá certo? Geralmente as células são hipertônicas, em condições normais, tá, gente? Em relação ao meio externo. E o que é que acontece? O nosso sangue, ele apresenta uma pressão osmótica de cerca de 7,5, sendo assim, né, os glóbulos vermelhos também apresentam, lógico, né, se o sangue tem, os glóbulos vermelhos também. E as nossas células, normalmente, elas vão estar elas vão ser mais, as células geralmente, elas vão ser hipertônicas nesse sentido, que vai permitir, tá certo, essa passagem de água. Por isso, tá certo, que quando a gente faz uso, por exemplo, do soro fisiológico, tá? As injeções, certo? O que é que acontece? Elas devem possuir a mesma pressão osmótica do sangue, tá? Então, a gente diz o quê? Que o soro fisiológico, por exemplo, e as injeções intravenosas, né, que por acaso a gente precisa, no caso, ser administradas na gente, tá? E os glóbulos vermelhos, eles têm que ser isotônicos, certo? Eles não podem ser
mais ou menos, tem que ser isotônico para que permita, certo, gente, que haja esse equilíbrio no nosso corpo. No nosso corpo, naturalmente, tá, as nossas células, tá bom, elas vão ser o quê? Elas vão ser dessa forma hipertônica. Vai ganhando, tá certo? Vai ganhando água do meio externo, tá certo? Vai entrando na célula, vai havendo essa troca, certo? Porém, quando a gente vai, no caso, tomar alguma medicação, no caso um soro fisiológico, esse soro, ele deve ser isotônico. Esse soro fisiológico e os glóbulos vermelhos, eles são isotônicos para permitir que haja esse equilíbrio no nosso corpo. Certo? Então, aí, gente, é mais um exemplo. Professora, você falou de osmose, falou. Então, o que é que tem de osmose no nosso corpo? Nosso corpo, ele tem que estar, a gente vive ganhando água, tá certo? Recebendo água. A osmose, ela é a passagem de água, certo? A osmose, as nossas células, elas são facilmente permeáveis, ou seja, nossas células, elas precisam dessa permeabilidade para ganhar água do meio externo, tá certo? Porque essa água é o que vai justamente, gente, permitir com que o metabolismo, tá certo? A nossa célula, ele ocorra, as reações químicas da nossa célula, ele ocorra. Tá? Então, a gente precisa que essa água, ela entre, desculpa, nosso corpo não, a água, ela entra na nossa célula, certo? Ela vai fazer com que ocorram as reações deles, né? Mas aí, então, essas células do nosso corpo, elas são hipertônicas, elas vivem recebendo água. Claro que elas não recebem uma quantidade exagerada de água, como eu falei para vocês. Se elas receberem uma quantidade exagerada de água, elas vão quebrar, vai ocorrer a hemólise, certo? E a outra característica importante é que, se for, por exemplo, soro fisiológico, alguma injeção intravenosa, elas são, na composição delas, tá certo? A composição delas, elas têm que ter uma pressão osmótica comparável, uma pressão osmótica igual à das nossas células, à dos nossos glóbulos vermelhos, por exemplo. Por quê? A partir do momento em que a gente toma um soro, ou então a gente toma alguma injeção, né, recebe alguma injeção, é administrado na gente alguma injeção intravenosa, essa injeção, esse soro, tá certo? Eles vão ter essa pressão osmótica isotônica, igual à pressão osmótica do nosso sangue, que no caso é 7,8 atm, justamente para que fique isotônica, que nossas células nem aumentem, tá, e ocorra a lise, e a pessoa, né, acaba morrendo, e nem diminua, também, que já é um processo também que pode ser fatal, tá certo, gente? Então, esse é o exemplo de osmose no nosso corpo. E aí, o que é que acontece? Ó, eu trouxe para vocês esse último slide, né, sobre essa questão de osmose, que é mostrando isso aqui, deixa eu afastar um pouquinho para cá, que é mostrando isso aqui, tá? Opa! O meio isotônico, tá? Aqui, ó, meio isotônico, o meio hipertônico e o meio hipotônico. No meio isotônico, tá certo? Veja que a célula, ela vai permanecer da mesma forma, ela não vai alterar o volume dela. No meio hipertônico, a célula, ela murcha, porque ela vai perder água, e no meio hipotônico, a célula vai aumentar, porque vai entrar água nessa célula. Tá, gente, vou voltar para cá, melhor vocês aqui, a gente ficar desse lado, pronto. Tá bom, gente? Então, isso é a explicação de osmose. Então, o que é que acontece? O que é que nós vimos? Difusão simples, difusão facilitada e osmose são exemplos de transporte passivo. Transporte passivo é aquele que passa de mais concentrado para o menos concentrado. Difusão simples, só revisando. Difusão simples é essa passagem, certo? E essa passagem de água, essa passagem, tá certo, na difusão simples, tá bom, gente? Ela vai ocorrer, tá? O grande exemplo que tem foi aquele exemplo da nicotina, que eu dei para os não fumantes, e o exemplo da hematose, né? A questão lá nos ossos alvéolos. Quando eu falei em difusão facilitada, a difusão facilitada, ela precisa de alguém para facilitar. E esse alguém, esse algo que facilita a entrada das substâncias são as proteínas, que a gente chama de proteínas permeases, porque elas permitem a entrada de substâncias. Essas permeases, tá certo? Essas proteínas carreadoras, elas captam do meio externo a substância e jogam para a célula. E aí entra glicose, entra aminoácidos, entram vitaminas. A osmose, ela ocorre devido à permeabilidade das células. Então, as células, elas permitem, elas têm uma grande permeabilidade
tá? Em relação, eles permitem essa entrada de água. Então, em relação a isso, né, em relação à osmose, essa osmose, gente, ela, no caso, que permite a entrada de água, ela pode ser de 3 tipos. Existe a osmose quando ocorre, quando a gente coloca em solução isotônica, que a célula ela permanece da mesma forma, tá? Não altera o volume dela. Quando a gente coloca em solução hipotônica, tá? Que a célula aumenta de volume porque vai entrar muita água, e na solução hipertônica, que ela perde água e a célula acaba murchando. Gente, então, isso foi o que nós vimos hoje, tá certo, em relação a essa parte de osmose. A gente vai adentrar daqui a pouco no transporte ativo, tá? Falta menos de 1 minuto para a gente preparar a nossa aula, e a gente vai falar sobre o transporte ativo, bomba de sódio e potássio, que vocês vão estudar bastante, né, quando for estudar com anatomia, a questão de contração muscular, tá? De fisiologia, contração muscular. Então, a gente vai estudar bastante essa questão da bomba de sódio e potássio. Hoje a gente vai começar aí, tá bom? Então, esperar só terminar esse 1 minutinho para a gente voltar. Tá certo, gente? Por enquanto, gente, tranquilo, manda aí no seu chat, está tudo tranquilo, se tem alguma dúvida, certo? E eu aguardo vocês os próximos 40 minutos. Falando sobre transporte ativo. Então, dentro dos transportes da membrana plasmática, nós temos transporte passivo, que nós já concluímos, né? Não vou mais falar nele, transporte passivo, e nós temos agora o transporte ativo. O que é o transporte ativo? Transporte ativo, gente, é outro processo, né, de passagem através da membrana celular. Nesse caso, gente, há o consumo de energia. Que energia é essa? Essa energia que a gente fala é o ATP, tá certo? Que a gente, adenosina, adenina trifosfato, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente for falar no ATP, tá certo? A gente vai estudar isso lá na frente, tá? Não se preocupe, eu não vou explicar agora para vocês, tá certo? Por ter mais umas especificidades para explicar, e também seria basicamente uma aula inteira para a gente falar sobre o ATP. Mas aí a gente vai ter a oportunidade de estudar aqui na nossa disciplina e em outras disciplinas também do curso. Nesse primeiro período, a gente vai estudar um pouquinho sobre sobre o ATP, tá certo? Sobre o ADP, ATP+, ADP, tá certo? Adenina trifosfato, a gente vai estudar tudo isso lá na frente, não se preocupe. Só quero que vocês entendam hoje que o que é com gasto de energia é com esse ATP, certo? É com esse fornecimento de energia que a célula, essa energia que a célula, que é fornecida à célula para que as suas funções elas sejam realizadas, tá bom? Então, o que é que acontece? Na verdade, no transporte ativo, a substância ela passa de um local de baixa concentração para um local de alta concentração, certo? Então, do mesmo jeito que a gente viu, no local onde está. Nesse caso, lá onde a gente viu, era um local onde estava mais concentrado para um menos concentrado para que haja o equilíbrio. Aqui no transporte ativo, vai passar de um local onde tem pouco, tá? Para um local onde tem muito, certo? Um local onde está baixa concentrado para um local onde está alto concentrado. É por isso que a gente diz que ele não é a favor do gradiente, ele é contra o gradiente. Porque no transporte passivo passava de onde está mais para onde está menos, certo? Aqui no transporte ativo a gente passa de onde está menos para onde está mais. Vamos entender isso, certo? O soluto na difusão ativa, ele é transportado, como eu falei aqui, contra um gradiente, tá? E o grande exemplo do transporte ativo, gente, é a bomba de sódio, Na+, e potássio, certo, gente? Então, o grande exemplo que a gente tem é a bomba de sódio e potássio. Vamos lá. Então, o que é esse potencial? O que é essa questão dessa bomba de sódio e potássio? Então, só para que vocês entendam, olha só. A gente mantenha elétrico da célula,
Potencial elétrico. O que é esse potencial elétrico? Gente, as células, elas vão apresentar nas suas estruturas, certo? Aquilo que eu falei até para vocês, de uma das características, né, da célula, que é uma das características da membrana plasmática, que é essa questão, tá certo, da eletricidade, né, a questão do potencial elétrico, né, e que eu falei para vocês que alguns íons, ela permite, tá certo, que alguns íons, eles entrem na célula, certo? Então, essa capacidade é justamente devido a esse potencial elétrico, é para manter o potencial elétrico. O que é esse potencial elétrico? Gente, o potencial elétrico são as cargas positivas e cargas negativas. São os íons que são positivos e negativos que a gente vai ter nessa célula. Então, a célula, ela costuma apresentar, tá certo, essa diferença do potencial elétrico, tá bom? E aí a gente vai ver isso também mais lá na frente. Ok? Para manter o potencial elétrico da célula, o que é que acontece? Ela precisa ter uma baixa concentração de sódio e uma elevada concentração de potássio. O potássio dentro da célula, tá? Então, para que, no caso, gente, a célula, ela mantenha esse potencial elétrico dela, esses íons, tá certo? Que vão permitir a entrada e a saída de substâncias, quer dizer, a entrada e a saída de íons, que vai permitir, certo? A contração muscular, tá certo? Então, faz-se necessário que a gente tenha uma maior concentração de sódio fora da célula, sódio Na, tá, gente? Uma maior concentração de sódio fora da célula e uma baixa concentração de sódio fora da célula, certo? E uma elevada concentração de potássio dentro da célula. Então, o que é que acontece? Fora das células, certo? Existe uma alta concentração, certo? Fora das células, como eu coloquei aqui, ó, para vocês, deixa eu botar aqui para vocês verem. Fora das células, existe uma alta concentração de sódio e uma baixa concentração de potássio. Então, fora da célula, gente, eu tinha falado antes que era baixa, mas fora da célula, a gente tem uma maior concentração de sódio e uma menor concentração de potássio, tá bom? E o que é que acontece? Na verdade, vai existir essa difusão, vai existir essa passagem por pela membrana plasmática. Então, para manter essas concentrações ideais, o que é que vai acontecer? Esses dois íons, tá certo? Eles vão ficar da seguinte maneira, para que haja uma concentração ideal, tá? Então, o que é que vai acontecer, tá? Nesses dois íons. Deixa eu só diminuir aqui, porque fica melhor, fica só eu aparecer. Só um minuto, tá, gente? Deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Para que haja, eu queria tirar. Pronto. Ficou melhor agora, tá? Daqui a pouquinho, vocês estão me vendo, tudo tranquilo, né? Então, deixa eu só mostrar para vocês. Então, ó, para manter a concentração ideal dos dois íons, o que é que vai acontecer? A bomba de sódio e potássio, ela vai possibilitar, tá certo, que o sódio vá para fora, certo? O sódio para fora da célula e o potássio para dentro da célula. Então, o que é que acontece? Fora da célula deve existir uma alta concentração de sódio. Fora da célula deve existir uma alta concentração de sódio. Repetindo, fora da célula deve existir uma alta concentração de sódio. Ó, alta concentração de sódio. Alta concentração de sódio, tá certo? E aí, o que é que acontece? E uma baixa concentração de potássio. Então, tem um pouco potássio fora da célula, certo? Por quê? Porque vai existir uma difusão que vai permitir, tá certo, a entrada e a saída desses íons. Para manter as concentrações ideais, certo, esses dois íons, a bomba de sódio, tá certo, que essa bomba de sódio, ela vai precisar, gente, desse gasto de energia. Estão vendo aqui, ó, ADP, ADN, tá certo, fato. Então, ela vai precisar dessa ajuda, tá certo? Para que ele permita que haja, para que ele impulsione essa bomba, para que ele dê força a essa bomba. Essa bomba, gente, nada mais é do que essa troca, tá? Não existe uma bomba lá nas nossas células que vai, sei lá, uma bomba que a gente imagina como uma bomba normal, não é uma bomba, é, no caso, o ato de impulsionar. Então, para que mantenha a concentração dos dois íons, essa bomba de sódio e potássio, ela bombeia o sódio para dentro da célula, porque dentro da célula vai ter uma baixa concentração, e bombeia o sódio para fora da célula, tá certo? Entendeu? Então,
Então, para manter a concentração ideal, a bomba de sódio bombeia esse sódio, tá certo? E bombeia esse potássio. O que vai acontecer? Olha só, deixa eu mostrar esse slide aqui, talvez facilite. Essa bomba de sódio e potássio, ela é responsável por esse transporte ativo, certo? Contínuo de íons sódio e de íons potássio, tá? E está diretamente ligado aos processos de contração muscular, condução de impulso nervoso, além de facilitar, tá? Além disso, ela facilita o transporte de aminoácidos, o transporte de açúcares no nosso corpo. Olha só, gente, olha essa imagem aqui, para ver se fica mais fácil, tá? Eu tenho aqui o meio extracelular. No meio extracelular, eu falei para vocês que tem uma maior quantidade de quê? De sódio, né? E o meio intracelular, dentro da célula, tem uma maior quantidade do quê? De potássio, tá certo? Então, o que acontece, gente? Sempre essa bomba de sódio e potássio, ela vai querer impulsionar. Fora, eu tenho muito sódio. Então, o sódiozinho que, por acaso, tiver dentro da célula, ela vai, tá? E vai, ó, sempre jogar esse sódio para fora da célula, ó, jogando esse sódio para fora da célula. Enquanto isso, tá certo, o potássio, que existe fora da célula, em menor quantidade, mas existe, ele vai ser impulsionado sempre para dentro da célula. Ele sempre vai ser impulsionado dentro da célula. Sempre vai ser impulsionado e jogado para dentro da célula. Tá certo, gente? Então, isso é o que é a bomba de sódio e potássio. Isso é o que é o transporte ativo. O transporte ativo, tá certo, ele vai ocorrer, e o grande exemplo que a gente tem de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Esse transporte ativo, ele é mais um exemplo, tá, de transporte através de membranas, transporte através da membrana celular. Esse transporte ativo que a gente tem, tá certo? Ele vai ser sempre de um meio, certo? Onde tem menos para onde tem mais, de onde tem menos para onde tem mais, tá? E esse transporte ativo, ele vai ter uma característica interessante, porque o grande exemplo dele é a bomba de sódio e potássio. Sempre fora da célula, a gente tem uma maior concentração de sódio, não que dentro da célula não tenha, tem, dentro da célula também tem uma concentração de sódio, mas tem uma maior quantidade fora da célula, tá? Fora do meio extracelular. E sempre dentro da célula tem uma quantidade maior de potássio, tá? Então, essa bomba, ela vai ficar sempre bombeando, tá certo, no caso, para onde tem, de onde tem menos para onde tem mais, ou seja, se na célula tem menos potássio, menos sódio, então ela vai sempre ficar empurrando para onde tem mais, que é fora da célula. Então, o meio intracelular, eu tenho sódio, eu jogo para o meio extracelular. Um pouquinho de sódio que eu tenho dentro da célula, eu jogo para fora da célula, porque é fora da célula onde eu tenho a maior concentração, certo? E aqui, gente, dentro da célula é onde eu tenho uma maior quantidade de potássio, mas aí o que acontece? Fora da célula, eu tenho potássio? Tenho, mas eu tenho menos quantidade. Mas aí o que acontece? Então, vai sair, tá certo? Então, o potássio, ele que está aqui fora, ele vai vir de onde ele está menos concentrado, ó, está mais concentrado. Menos concentrado, menos concentrado quando ele está mais concentrado, menos concentrado quando ele está mais concentrado. E aí sempre a gente vai ter isso, mais potássio dentro, mais sódio fora da célula e mais potássio dentro da célula, certo, gente? Essa é a explicação da bomba de sódio e potássio, que a gente, lá na frente, tá bom, em alguma outra disciplina, a gente vai ter a oportunidade de ver, como eu falei, quando for estudar a contração muscular. Professora, e como você está falando dessa questão, né, de bomba, de como esses transportes ocorrem na nossa célula, qual é o grande exemplo que a gente tem? Então, o grande exemplo que nós temos, gente, da bomba de sódio e potássio, é a questão da nossa contração muscular, tá certo? Seja a contração dos nossos músculos, né? A contração, por exemplo, mas um dos músculos mais que nós temos, no caso a musculatura cardíaca, tá certo? Então, a contração muscular, ela vai ocorrer, tá certo, no nosso coração, nos nossos músculos, no nosso corpo, então a gente vai ter essa condução, tá certo? A questão também da bomba de sódio e potássio, além da contração muscular, nos impulsos nervosos, e além do mais, ela facilita a entrada e a penetração, no caso, né, de aminoácidos e de açúcares, certo? Isso é a bomba de sódio e potássio, ok? E aí, gente, o que acontece? Só para a gente concluir, ó, uma revisãozinha super, hiper rápida, tá? Nesse slide, o que eu quis mostrar para vocês? Ó, transporte, olha só, em um slide só, certo? Tive a oportunidade da gente ver a questão do que tudo que a gente já está vendo agora. Ó, transporte passivo,
tá? O transporte passivo, a gente tem o quê? Difusão simples, difusão facilitada, ele só não falou da osmose, tá? Nesse exemplo. Mas nós temos difusão simples, difusão facilitada. Ó, a difusão simples, bem simples mesmo, né? Como o próprio nome está dizendo. Olha na difusão simples, gente, ó. Tudo passando, bem tranquilo, certo? A difusão simples ou difusão passiva, ela passando bem tranquilo, tá certo? Do meio extracelular para o meio intracelular. Difusão facilitada, ó, o que está fora vai entrar, mas aí precisa de algo para ajudar. O que é esse algo? Essa proteína que está aqui, tá? Que está captando e jogando para dentro da célula. Tá? E o transporte ativo, tá, gente? Transporte passivo, difusão simples e difusão facilitada, tá? E o transporte ativo, gente, que para entrar precisa do gasto de energia, precisa do ATP, tá certo? Adenosina trifosfato, que vai, no caso, essa fonte de energia é o que vai impulsionar a passagem. Tá certo, gente? De onde está menos concentrado para onde vai, de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Tá certo? Então, só esse quadro para a gente poder entender. Para finalizar, tá bom, gente, essa primeira parte da nossa aula, né, e aí fica faltando pouco para a gente concluir membrana plasmática, tá certo? Hoje, provavelmente, a gente termina rapidinho. O que é que eu vou concluir hoje? O que é que a gente vai ver hoje? Lembra que eu falei para vocês? O transporte através das membranas podem ser transporte passivo, transporte ativo, endocitose e exocitose. Gente, a gente vai estudar muito sobre endocitose e sobre essa questão de fagocitose, pinocitose. A gente vai ter uma aula na nossa disciplina mais específica sobre esse conteúdo, para que a gente entenda como é que isso ocorre. Mas só para a gente ter uma ideia, tá? Endocitose e exocitose. A difusão simples, a difusão facilitada, né, esse transporte ativo, eles vão ser capazes de permitir a entrada e a saída de moléculas, de íons, de pequena dimensão. Tá? Então, é aí que eles são capazes de possibilitar essa passagem, certo? Grandes moléculas, grandes partículas, tá certo? Elas vão precisar de outro tipo de transporte. Qual é esse outro tipo de transporte? É a endocitose, tá? E a exocitose. Exo-sac. Então, vamos lá. Professor, o que é endocitose e o que é exocitose? É mais uma forma de transporte através das membranas, certo? E como é que ocorre esse transporte através da membrana? Na verdade, quando a gente fala em transporte passivo, transporte ativo, tá? Esse transporte passivo, esse transporte ativo, eles passam moléculas, eles passam partículas pequenas, certo? Eles vão passar moléculas, vão passar íons, certo? Pequenos, de pequena dimensão. Tá? O que vai diferenciar da endocitose e exocitose, certo? Que eles vão passar, no caso, partículas, grandes moléculas ou partículas maiores, elas vão passar para dentro da célula, tá certo? Na verdade, tá bom? Esse processo de endocitose e exocitose, ele vai ser endo para dentro e exo para fora. O grande exemplo de endocitose que nós temos é o quê? É a fagocitose e a pinocitose, que eu falei para vocês, a gente vai estudar isso lá na frente, tá? Mas o que é fagocitose? Fagocitose, no caso de macromoléculas, né, ela ocorre em células, tá? Por exemplo, a fagocitose, ela vai ser um englobamento de células, um englobamento de partículas sólidas, certo? E vai ocorrer onde? Vai ocorrer, por exemplo, no nosso sistema imunológico, tá? Quando vocês lá na frente forem estudar imunologia, vocês vão ver que as nossas células de defesa, elas precisam destruir algum patógeno, elas precisam destruir os antígenos que atingem o nosso corpo. Por exemplo, uma bactéria que atinge o nosso corpo, um vírus, né, que no caso entra no nosso corpo. Então, o que é que acontece? Nós temos nosso sistema de defesa, nós temos o que a gente chama de sistema imunológico, e esse sistema imunológico, ele vem para nos defender, e esse sistema imunológico, ele vai ter o quê? Vai ter células, ele vai ter tecidos, órgãos que vão estar para nos proteger, tá? E, por exemplo, as células do nosso sistema imunológico, tá, que a gente vai estudar lá na frente, os leucócitos, as células brancas, que são as células de defesa, certo? Eles vão estar para nos defender. E como é que eles vão defender? Eles vão fagocitar, eles vão destruir, eles vão englobar essas partículas sólidas. Por exemplo, o
uma bactéria, um vírus, tá bom? Então, eles vão ter essa capacidade de destruir. E o que é que acontece? Um grande exemplo que a gente tem de fagocitose, tá? É justamente o nosso sistema imunológico, os macrófagos, certo? Que vão ser células de defesas e elas vão ter a função de fagocitar. Um outro exemplo também são os neutrófilos, certo? Essas células de defesa do nosso corpo, que também vão ter essa função de fagocitar, de englobar, e quando eles englobam, eles destroem, tá bom, gente? Então, esse é um grande exemplo que a gente tem no nosso organismo de englobamento de partículas sólidas, tá? Pinocitose, tá bom, gente? A pinocitose, ele já é o quê? Pinocitose já é o processo de englobamento de partículas líquidas, tá certo? Então, algumas partículas líquidas, tá bom, que a gente tem no nosso organismo, tá certo? Que precisam ser englobadas pelas células, então é o que a gente vai chamar de pinocitose, tá bom? Então, fagocitose, o grande exemplo é a questão de fagocitar, de englobar partículas sólidas. Pinocitose é o englobamento de partículas líquidas, certo? Algumas partículas alimentares pequenas, tá certo, gente, que são líquidas, que precisam ser englobadas, tá bom? Então, é o grande exemplo que a gente tem, certo? Fagocitose e pinocitose. Ó, gente, aqui eu tenho fagocitose, tá vendo? A partícula sólida, tá bom? E vai ser englobada e vai ser destruída. Pinocitose, partículas líquidas, tá bom? De pequenas partículas que são necessárias que sejam absorvidas pelas nossas células, tá? E isso tudinho, endocitose, faz parte, a fagocitose e a pinocitose fazem parte da endocitose, tudo aquilo que entra na célula. E exocitose, gente, exocitose são todas as partículas que não são mais benéficas para a célula, tá certo? Que precisam ser degradadas e elas são eliminadas. E aí a gente chama de, exocitose. Então, a exocitose é a eliminação. Tranquilo, gente? É isso que eu quero que vocês entendam hoje. Em relação à endocitose e exocitose, iremos estudar mais lá na frente, tá? Como eu falei para vocês, o que é fagocitose, o que é pinocitose, e aí a gente vai se aprofundar mais nesse conteúdo, tá? O que eu quero que vocês entendam hoje é isso. Tranquilo? Ufa, terminamos, tá, gente? Essa parte de transporte através da membrana, transporte ativo, transporte passivo. O próximo conteúdo que eu vou ministrar para vocês, tá, são especializações da membrana plasmática. O que são essas especializações da membrana plasmática, tá? Eu vou mostrar para vocês, bem rapidinho, só para a gente entender. Olha só. É pouquinho, tá, gente? São pouquinhos slides, só para a gente entender. Especializações da membrana plasmática. O que são especializações da membrana plasmática? Na verdade, gente, as células, né, que nós temos no nosso corpo, certo? Elas mantêm-se aderidas umas às outras. Eu trouxe como exemplo aqui para vocês as células do tecido epitelial, né? Se nós, futuramente, né, se Deus quiser, vamos estudar juntos tecido epitelial, histologia, né? Eu sou a professora de histologia, de odontologia, e professor Bruno. Então, o que é que acontece? Futuramente, a gente vai, se nós estivermos juntos, né, na disciplina, a gente vai estudar histologia. Quando nós formos estudar histologia, a gente vai estudar todos os tecidos, certo? O tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso, tá? Então, a gente vai estudar todos esses tecidos. Então, o que é que acontece? Quando a gente for estudar o tecido epitelial, tá, é o tecido que reveste o nosso corpo, tá, é um tecido que reveste nossas estruturas, reveste alguns dos nossos órgãos, certo? E é o que é que acontece? As células que nós temos no tecido, vocês lembram quando a gente estudava lá na escola, né? As células formam o quê? Tecidos. Tecidos formam o quê? Órgãos. Os órgãos, sistema, né? Então, a gente está estudando a célula, para lá na frente a gente estudar o tecido, ou seja, o conjunto dessas células, a gente vai estudar os tecidos. E o primeiro tecido que a gente tem é o tecido epitelial. E as células desse tecido epitelial, elas mantêm-se juntas umas às outras, elas mantêm-se aderidas umas às outras, tá? E com base nessa questão é que elas são chamadas de junções celulares, certo? Com base nisso é que a gente chama elas de junções celulares, certo? Então, todas as estruturas que conferem essa coesão, certo? Essa junção celular, tá certo? Elas também são encontradas em outros tecidos, porém, mais comum no tecido epitelial, tá? Então, repetindo, as células do tecido epitelial, elas estão sempre juntas, certo? Elas mantêm sempre aderidas, sempre juntas umas às outras, certo? Isso é o que a gente
gente chama de junções celulares, certo? E elas vão estar juntas por meio de estruturas especializadas, tá? Então, o tecido epitelial, as células do tecido epitelial, elas vão estar sempre juntas umas das outras, elas vão estar sempre coladas, não vai ter material entre essas células, tá? Então, vai ter uma célula que é colada na outra, colada na outra, colada na outra, e por aí vai. E o que é que acontece? Essa junção, certo, vai ocorrer por meio de estruturas que a gente chama de estruturas especializadas. E essas estruturas especializadas que existem são justamente as junções celulares ou especializações das células, tá? Com base nisso, gente, ó, quais as especializações que a gente tem das células, tá? Aqui é um exemplo, gente, de uma célula, por exemplo, do tecido, uma célula do tecido, não, desculpa, é uma célula do tecido epitelial, né? Por exemplo, uma célula do intestino, por exemplo, né, que tem essas microvilosidades, tá? Então, gente, olha as especializações das células. A gente tem zona de oclusão, zona de adesão, junções desmossomas, junções comunicantes e hemidesmossomos. Vamos lá, tá? Vamos começar falando sobre os desmossomos. Desmossomos são estruturas que vão juntar uma célula à outra. Olha que coisa fácil. Desmossomos só tem os nomes complicados, tá, gente? Mas quando a gente for, vocês vão ver aqui que é super fácil. Desmossomos são como se fossem botões de pressão. Sabe o que é botão de pressão? Olha tem aqui, ó, desmossomos, tá vendo? São como se fossem 2 botões de pressão. E esses 2 botões de pressão, um vai estar aderido em uma célula, a parede celular de uma célula, desculpa, a membrana plasmática, parede celular, a membrana plasmática de uma célula, tá? E o outro vai estar aderido à membrana plasmática da outra célula. E aí eles vão, ó, estar juntas, vão ficar juntas, tá? Então, o que são desmossomos? Desmossomos são estruturas que se assemelham a botão de pressão, tá certo? Formado por 2 metades. Uma metade se localiza em uma membrana de uma célula e a outra metade na membrana da célula vizinha. E aí é o que a gente chama de desmossomos. Professora, para que desmossomos? Para juntar as células, certo? A grande característica dessas especializações é juntar a célula. Então, a gente tem os desmossomos, tá bom? Outra estrutura que a gente tem é a zona de oclusão. Essa zona de oclusão, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, certo? Essa zona de oclusão, ó, essa zona de oclusão é essa estruturazinha aqui, gente, ó, tá vendo? Zona de oclusão logo aqui no início do slide, tá? No número 1, certo? Essa zona de oclusão, ela é uma espécie de cinturão adesivo, certo? Situado na borda das células epiteliais, certo? E elas vão manter as células encostadas umas nas outras, tá certo? E aí o que é que acontece? Elas vão ficar tão encostadas que elas vão, muitas vezes, elas impedem a passagem de moléculas entre elas, tá? Então elas vão ficar bastante encostadas, então é como se fosse um cinturão adesivo, ó, zona de oclusão, ela é esse número 1 aqui, como se fosse um cinturão, ele está encostado, juntar as células. Pois não. Alguém chamou? Não, não, desculpa, acho que é avisando que a gente está quase terminando, tá? Calma, Zoom, que a gente termina já. Outra estrutura que a gente tem é a lâmina basal, gente. O que é que acontece na lâmina basal? Então, a lâmina basal, como o próprio nome está dizendo, certo? Ela é uma estrutura, tá, formada por proteínas, tá certo? Que a gente chama de tapete de moléculas de proteínas, tá certo? Nos quais as células, elas se ligam, tá? Então, a gente tem uma célula, certo? E essa célula, as células, elas vão, no caso, se juntar umas às outras, tá certo? Através dessa lâmina que a gente chama, através desse tapete que a gente chama, tá bom? Que a gente chama um tapete de proteína, que a gente chama a lâmina basal. As células, elas se ligam umas às outras por essa lâmina basal. Lá na frente, a gente estudar que essa lâmina basal, ela separa, certo? E prende o epitélio do tecido conjuntivo. Então, é bem interessante quando vocês for estudar lá na frente, que o tecido epitelial, que é o que fica lá em cima, e o tecido conjuntivo fica embaixo. Então, o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, eles vão estar o quê? O tecido epitelial, ele vai se prender ao tecido conjuntivo por esse tapete de proteínas, que a gente chama de lâmina basal. E essa lâmina basal, ela vai permitir a troca de substâncias, a troca de moléculas, tá certo, gente?
Tranquilo? Então, isso é o que a gente chama de lâmina basal. Além da lâmina basal, tá, desse tapete, a gente tem o que a gente chama aqui eu explicando a mesma coisa, tá, da lâmina basal, a gente tem os hemidesmossomos, tá? O que são os hemidesmossomos? Os hemidesmossomos, tá certo? Eu não falei para vocês que os desmossomos são duas, não é? Eu não falei para vocês, gente, os desmossomos é como se fosse dois botões de pressão, né? Desmossomos. Hemidesmossomos, gente, é só um botão, é só uma parte. Então, as bases das células, elas ficam aderidas à lâmina basal, a esse tapete de proteína que eu falei para vocês. Então, a base das células fica aderida a essa lâmina basal através de uma estrutura chamada de hemidesmossomos, que lembram os desmossomos, só que os desmossomos são dois, e os hemidesmossomos é apenas um, tá? Deixa eu ver se fica bom para a gente, para mostrar para vocês aqui na imagem, ó. Hemidesmossomos, ó, hemidesmossomos é só um, enquanto os desmossomos, ó, dois, são dois que se prendem, os hemidesmossomos, ó, é apenas um, e ele liga a membrana, a lâmina basal, que é essa lâminazinha que tá aqui, a célula. Imagine que a lâmina basal é essa amarelinha aqui, tá, gente? E aí, ó, ele vai ligar as células, tá, a lâmina basal, vai prender a lâmina basal, certo? Então, isso é que eu chamo de hemidesmossomos, ok? E, por fim, professor, o que é que a gente tem? A gente tem ainda, certo? O que eu coloquei aqui, as junções gap ou comunicantes, tá bom? Essas junções gap ou comunicantes são essas aqui, ó, certo? São essas partículas cilíndricas, certo? E essas partículas cilíndricas aqui, ó, todo mundo tá vendo, ó, gap ou comunicante, essas partículas cilíndricas, tá certo? Elas vão entrar em contato uma célula com a outra, tá bom? Fazem contato de uma célula com a outra. E vai permitir, gente, com que haja a passagem de moléculas, de íons, do citoplasma de uma célula para o citoplasma da outra célula, certo? Então, isso é o que a gente vai chamar de canais gaps, ou junções gap, ou junções comunicantes, certo? Que ela vai permitir, ó, são esses canaizinhos aqui, são essas estruturas, e como se fossem essas pontes, elas vão ligar uma célula à outra, permitindo a passagem de moléculas e de íons, de uma célula para outra, certo, gente? E para a gente concluir, tá? Nós vamos ter as interdigitações. Essas interdigitações, tá certo? Elas vão ocorrer, tá? Entre as membranas plasmáticas. Então, é como se essas interdigitações, tá? Elas são pregueamentos, é como se elas fossem pregueamentos, tá? E elas ampliam a superfície de contato entre as células e facilita a passagem de substâncias de uma para outra. Olha só, turma. Olha esse exemplo, ó. Tá, a membrana celular de uma célula, a membrana celular de outra, e eu tenho a interdigitação. A interdigitação é o que a gente vai entender lá na frente como invaginação da célula, tá? Pregueamentos da célula. Então, a membrana plasmática, ela tem essa possibilidade de invaginação, de entrar em outra célula, tá? Desse contato, ela amplia a superfície, tá, certo, de contato entre as células e facilita a passagem de substâncias de uma célula para outra, de uma célula para outra, tá, gente? É isso que a gente chama de interdigitação. Tranquilo, P1. Olha só, o que é que eu trouxe, só para a gente finalizar, só para vocês verem. Para que a gente não fique na dúvida, eu trouxe também, só para vocês verem, né, vai ficar aqui no slide, lógico, isso não é assunto da nossa disciplina, tá? Mas aí, só para explicar para vocês, vai estar lá no slide, os últimos 3 slides da nossa aula, eles vão ser, gente, falando sobre as células vegetais, tá bom, gente? E aí, nas células vegetais, aí eu vou mostrar para vocês, tá? A célula vegetal, tá? Como é que elas ficam, tá certo, gente? Ó, a parede celular da célula vegetal, o citoplasma, vacúolo. Então, só para que vocês vejam que a gente tem, eu não quis tirar esses últimos 3 slides, eu quis deixar para que vocês entendam que, como a gente está dando citologia, né, para que vocês entendam também que a gente tem a célula vegetal. Tá certo, gente? Então, eu só fiz deixar lá, mas não vou explicar, é só a título de conhecimento para vocês. Tranquilo, P1.
O que é que acontece, gente? Com essa nossa aula de hoje, tá? Nós concluímos membrana plasmática. Então, nós concluímos o quê? Introdução à citologia, concluímos o que é citologia, concluímos o que é essa ciência que estuda as células, concluímos, tá certo, gente, que a célula é a unidade morfofuncional do nosso corpo, existem células eucarióticas, procarióticas, existem organismos unicelulares e pluricelulares, certo? Nós vimos também, tá, gente? Concluímos também na nossa aula que foram classificados, tá certo? Desculpa, gente, existia uma classificação muito interessante em relação à estrutura da célula, que existe uma célula animal, existe a membrana plasmática, existe o citoplasma, existe o núcleo, certo? E estudamos também, tá bom, gente? A membrana plasmática, o primeiro objeto de estudo da nossa a membrana plasmática, o que é essa membrana plasmática, estrutura que reveste a célula. Essa membrana plasmática, ela dá o contorno à célula, permite a passagem de células, de moléculas, né, de íons do meio extracelular para o meio intracelular. Grande característica da célula é facilitar o transporte. A membrana plasmática, ela tem o quê? Ela tem uma permeabilidade seletiva, ela permite que algumas substâncias entrem e saiam dela. Com base nisso, a gente começou a estudar o transporte através da membrana. Transporte ativo, passivo, e endocitose e exocitose. Estudamos cada um deles e agora no final a gente estudou as especializações. O que são essas especializações? Essa grande capacidade que as células têm, gente, de ficarem aderidas uma à outra. Então, existem estruturas que facilitam essa junção entre elas e facilita também a troca de substâncias de uma célula para outra. Tranquilo, gente? Entenderam essa questão dessas especializações? Vimos os desmossomos, hemidesmossomos, junções gap, lâmina basal, tá bom? Estudamos tudo isso. Gente, com base nisso, a gente conclui, tá, nosso assunto, certo, dessa primeira parte, tá bom, de membrana plasmática. Próxima semana, se Deus quiser, a gente começa com citologia, a parte de citoplasma, tá, dentro de citologia vamos concluir vamos iniciar a parte de citoplasma, que é uma parte grande, tá, gente, porque a gente vai ver todas as organelas, mas não é difícil, vocês vão ver que é bem tranquilo, é bem fácil, certo? Depois a gente conclui núcleo e depois a gente entra em embriologia. E aí a gente conclui nossa disciplina, né? Claro, lá na frente, lógico, não estamos com tanta pressa. Tá bom, gente. Professora, tem atividade hoje? Não, a atividade é aquela mesma. Lucas, obrigada por ter explicado lá, Rildo, tá? Que ele tinha me perguntado, e aí Lucas respondeu. Professora, e essa atividade que você mandou, não foi a mesma da semana passada? Não tem problema. Como eu não peguei, gente, que coincidiu logo com esse período de afastamento, então vocês mandam para mim essa atividade. Beleza? Mandam para mim essa atividade e essa atividade fica valendo nossa primeira nota, ok? Outro detalhe, nos encontraremos, se Deus quiser, quinta-feira. Gente, fica legal essa forma da gente se encontrar, certo? Que se vocês acharem que fica legal, a gente continua. Como hoje eu gravei a aula, aí eu vou ver como é que eu disponibilizo, né? Tudo é muito novo para mim, como eu falei para vocês, então eu vou ver como é que eu disponibilizo essa aula de hoje para as pessoas que não assistiram, tá? Mas mesmo assim, gente, dá uma forcinha lá, fala ao pessoal que a gente precisa assistir essas aulas, porque nada como você tá em sala, nada como você tá tirando as dúvidas, né? Lorena, manda a dúvida, Lorena manda, Gunnar manda, Pamela, Lucas, enfim, todo mundo, Cristiane, todo mundo que tá, Júlia, que está em sala de aula, tá bom? Vocês que estão em sala de aula, manda para mim as dúvidas que vocês tentam. Eu, particularmente, eu gosto dessa interação. Tá certo, gente? Então, muito obrigada, tá? Deixa eu fechar aqui. Muito obrigada pela presença de vocês na nossa aula de hoje, certo? Foi ótimo encontrá-los, tá certo? Obrigada mesmo. Continuaremos aqui, se Deus quiser. Muita tranquilidade, gente, muita paz, tudo vai se resolver, tudo vai passar, e daqui a pouco nós estaremos presentes fisicamente, né? Deixa tudo isso passar que a gente se encontra, tá? Beijo, gente, bom final de semana, tá? E qualquer dúvida, chega para cá, manda mensagem, tem meu WhatsApp, tem uma dúvida no final de semana, pode mandar, se eu tiver online eu respondo, se não, depois eu mando para vocês, tá? Fiquem com Deus, gente, beijos, e vou tentar ver como é que eu salvo.